Olá, boa noite. Agora são 6 horas, sexta-feira, 22 de agosto de 2025. Eu sou Denise Guimarães. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Músico deve receber indenização por discriminação racial em BH. Justiça determina que criança do sul de Minas Gerais tenha dupla maternidade. Juíza realiza palestras do Agosto Lilás na comarca de São Domingos do Prata. E ainda, comarca de Conquista entrega kits de saúde e beleza às mulheres e jovens vítimas de violência. Você acompanha agora o TJ Minas Notícias, segunda edição. Músico deve receber indenização por discriminação racial em BH. Fabrício Veloso tem os detalhes da decisão. A 13ª Câmara Cível do TJMG deu parcial provimento ao recurso de um músico contra a sentença da comarca de Belo Horizonte. O trabalhador deve receber indenização de R$30 mil por danos morais a serem pagos por um banco responsável pela gestão de uma instituição cultural da capital mineira. Segundo o relato no processo, em janeiro de 2018, o violonista participou de um espetáculo sobre a temática da cultura negra no espaço cultural. E quando se retirava acompanhado do produtor da peça, foi abordado por um segurança que perguntou se o violão que carregava em mãos era de sua propriedade. O músico se assustou com a maneira como foi inquirido pelo profissional e questionou se estava sendo acusado de roubar o próprio violão. O segurança, após falar com alguém da equipe pelo rádio, disse que estava tudo bem e se afastou. O músico entendeu que foi abordado por ser um homem negro, pois o produtor que o acompanhava, que é branco, não foi importunado por seguranças. Ao entrar em contato com a instituição para relatar o ocorrido, o violonista afirmou que recebeu uma resposta genérica. Por conta disso, entrou com a ação por considerar ter sido humilhado e tratado como ladrão e requereu indenização por danos morais no valor de R$50 mil. O músico solicitou ainda a condenação da instituição a devolver atividades educacionais no intuito de evitar situações de discriminação. Em sua defesa, o banco argumentou que a abordagem se justificava para apurar se o autor era visitante ou membro da equipe que se apresentava no espaço cultural. Os funcionários do receptivo relataram, segundo a defesa do banco, que o músico estava extremamente irritado e com voz alterada. Ainda conforme a instituição, após o contato por e-mail, foi marcada uma reunião, depois da qual o músico iniciou uma verdadeira campanha difamatória com acusações nas redes sociais. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos iniciais. A sentença destacou que o autor não portava crachá de identificação em local visível e que o boletim de ocorrência, registrado 5 dias depois, trazia somente a versão do músico. Dado o contexto, o juízo afirmou que não foi possível a comprovação de abordagem discriminatória em razão da cor. Assim, na decisão, o músico foi condenado a pagar uma indenização de R$3 mil ao banco por postar nas redes sociais acusações de racismo, LGBTfobia e assédio contra a equipe da instituição cultural, sem levar tais provas aos autos. Inconformado, o músico recorreu, alegando que o juízo não considerou provas, como um e-mail de resposta da instituição com pedido de desculpas pela conduta, além de ter informado que o segurança foi desligado da equipe. Já na 13ª Câmara Cível do TJMG, a instituição financeira foi condenada a indenizar o músico em R$30 mil por danos morais, devido à abordagem discriminatória, por se tratar de pessoas
pessoa negra. Segundo o relator, desembargador Newton Teixeira Carvalho, a natureza privada da segurança não retira o seu caráter de segurança cidadã, isto é, voltada à convivência pacífica e a partir da perspectiva dos direitos humanos. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. Em outra decisão, Justiça determina que criança do sul de Minas Gerais tenha dupla maternidade. As informações com Sandra Pedrosa. A Justiça reconheceu a dupla maternidade de uma criança concebida por meio de inseminação caseira, fruto do planejamento familiar de um casal homoafetivo. O processo corre em segredo de justiça. As mulheres companheiras desde 2013 buscaram ajuda do Poder Judiciário ao serem informadas pelo cartório de registro civil que, ao nascer, o bebê não poderia ser registrado em nome de ambas. O cartório alegou ausência de respaldo no provimento número 63 de 2017 do Conselho Nacional de Justiça, que trata de reprodução assistida. A decisão judicial, que garante que a criança tenha os direitos fundamentais reconhecidos desde o nascimento, foi fundamentada no que preconiza o artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O juiz titular de uma comarca da região sul de Minas Gerais enfatizou que os vínculos parentais não podem ser limitados à verdade biológica, especialmente diante da realidade de casais homoafetivos. Segundo ele, muitos, por limitações financeiras, optam por métodos mais acessíveis de concepção, como a inseminação caseira, por meio da qual o sêmen é inserido na genitora com a ajuda de uma seringa. Embora o provimento 63 exija documentação de clínicas especializadas para reconhecer a filiação em casos de reprodução assistida, o magistrado entendeu que tal exigência, ao não considerar a diversidade de famílias e contextos socioeconômicos, acaba por restringir o acesso a direitos básicos como identidade civil, plano de saúde, licença maternidade e auxílio maternidade. Além de reconhecer a dupla maternidade, a sentença também determinou que, após o nascimento da criança, a declaração de nascido vivo conste os nomes das duas mães, bem como os receptivos nomes dos avós maternos. A sentença também servirá como alvará autorizando o registro no cartório. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. Agora são 6h08. As inscrições para o processo seletivo da Orquestra Jovem e para o Coral Infanto-Juvenil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais serão abertas na segunda-feira, dia 25 de agosto. Há 39 vagas para as modalidades de cordas friccionadas, cordas dedilhadas, sopro, percussão e canto coral. Podem se inscrever crianças e jovens residentes de Belo Horizonte ou da região metropolitana com idades entre 6 e 17 anos. As atividades terão início agora, nesse segundo semestre de 2025. Os cursos oferecidos pelo projeto são gratuitos e incluem lanches e uniformes. As inscrições poderão ser feitas até o dia 3 de setembro e todas as informações e o regulamento estão no portal. Acesse tjmg.jus.br. Repetindo, tjmg.jus.br. A Orquestra Jovem e o Coral Infanto-Juvenil do TJMG foram criados em 2011 e já atenderam mais de 4.000 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A seguir, no próximo bloco, juíza realiza palestras do Agosto Lilás na comarca de São Domingos do Prata. E ainda, comarca de Conquista entrega kits de saúde e beleza a mulheres e jovens vítimas de violência. Até já!
Juíza realiza palestras do Agosto Lilás na comarca de São Domingos do Prata. Mércia Lívia. Agosto é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A campanha Agosto Lilás busca reforçar medidas de combate à violência de gênero. O mês foi escolhido em razão da criação da Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006. Com o intuito de debater o tema com a comunidade escolar, a juíza da Vara Única da comarca de São Domingos do Prata, Vanesca de Araújo Leite, realizou 8 palestras para estudantes de 10 instituições. Participaram escolas do município, incluindo a comunidade do bairro Cerâmica e das cidades de São José do Goiabal e Dionísio, que também integram a comarca. As atividades reuniram aproximadamente 1.700 estudantes. A iniciativa contou com a parceria das secretarias municipais de educação e das diretorias escolares. A juíza Vanesca Leite destacou que a ideia surgiu, além do Agosto Lilás, a partir do programa Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo CNJ em parceria com os tribunais de justiça estaduais. O programa é realizado em 3 edições anuais. Em março, em lembrança pelo Dia Internacional da Mulher, em agosto, Lei Maria da Penha e em novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, instituído pela ONU. Segundo a juíza, as ações educativas já apresentam reflexos na comarca. Até julho de 2025, foram registradas 65 medidas protetivas, número menor em relação às 88 registradas em 2024. Do total de medidas concedidas neste ano, 45 foram requeridas a partir de março, período em que se iniciaram as palestras. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. Ainda falando sobre o Agosto Lilás, comarca de Conquista entrega kits de saúde e beleza a mulheres e jovens vítimas de violência. Cid Marcos. O Sejusc da comarca de Conquista, no Triângulo Mineiro, realizou no Fórum Desembargador Vicente de Paula Borges a entrega de kits de absorventes higiênicos descartáveis, maquiagens e esmaltes a mulheres e adolescentes em situação de vulnerabilidade social devido à violência doméstica. Os materiais foram arrecadados como parte da campanha de cidadania intitulada Dignidade é um Direito de Todas. O objetivo da ação é promover o cuidado, a autoestima e a dignidade menstrual, reafirmando o compromisso do Judiciário com os direitos humanos e a cidadania. Foram arrecadados 17 gloss, 36 batons, 55 esmaltes e 149 pacotes de absorventes que ajudaram a compor 51 kits, entregues em cerimônia. A campanha, que contou com parceria do Serviço de Assistência Social do município e do Interact Clube de Conquista, integra as ações da 30ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, voltada ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher e do Agosto Lilás. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cid Marcos. Agora são 6h14. Projeto de lei da adultização infantil traz mecanismos mais rígidos de defesa e proteção às crianças no mundo digital. As informações com Felipe Medeiros. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto conhecido como PL da adultização, que cria regras para proteger crianças e adolescentes de crimes e conteúdos impróprios no ambiente digital. A proposta obriga as plataformas a adotar medidas para impedir o acesso de menores a conteúdos ilegais, como exploração sexual, violência, assédio, jogos de azar e publicidade enganosa. Também endurece normas sobre coleta de dados e publicidade direcionada para esse público. O texto prevê ainda mecanismos mais confiáveis de verificação de idade nas redes sociais e punições que vão de advertência a multas de até R$50 milhões, podendo chegar à suspensão ou até o banimento das atividades no país. Para fiscalizar, será criada uma autoridade nacional autônoma. O conselheiro tutelar Caleb Ribeiro fala que, além da lei, a prevenção começa dentro de casa. Isso não isenta os pais de acompanhar e fiscalizar os seus filhos. Precisamos entender que a família é a principal ferramenta no combate às violações de direitos na internet, porque na grande maioria dos casos, essas violações acontecem dentro de casa.
A criadora de conteúdo, Sonja Chacon, com quase 800 mil seguidores no Instagram, avalia o impacto da medida. Essa proposta, eu acho que ela não tira o direito de famílias compartilharem sua rotina, mas ajuda a garantir que as nossas crianças sejam vistas e respeitadas como elas realmente são, crianças. E como sociedade, eu acho que nós precisamos proteger o que temos de mais precioso. O projeto também determina a remoção imediata de conteúdos criminosos. As plataformas terão que excluir postagens ofensivas assim que forem notificadas por vítimas, responsáveis, Ministério Público ou entidades de proteção, sem a necessidade de ordem judicial. Apesar de já ter passado pelo Senado, o texto foi alterado na Câmara e deve retornar para a análise final dos senadores. O debate sobre a adultização ganhou força após a denúncia do humorista Felca contra o influenciador Ítalo Santos por exploração de menores. O vídeo ultrapassou 50 milhões de visualizações e mobilizou autoridades e sociedade civil em defesa de regras mais rígidas para a proteção infantil na internet. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros. Agora são 6h17, termina aqui a segunda edição do TJ Minas Notícias. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana.